Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa noite para glorificar o nome do nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. E nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e responsável desse trabalho, Programação Socorro de Deus. Deus é o nosso socorro e fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero. O Senhor, Ele tem vindo e feito toda a diferença. Então, quando nós temos momentos os quais nós estamos passando por bênçãos, bonanças, todo momento nós temos que agradecer ao Senhor. Então, é um momento de orar, um momento de fazer leitura da palavra, e eu quero te convidar para você estar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estar diante do Senhor em comunhão, Senhor Deus, na leitura da tua palavra, em oração. Esteja recebendo, ó Pai, na nossa vida, Pai, esteja recebendo, ó Pai, o íntimo do nosso ser, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, um relacionamento com o Senhor, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos. Então esteja nos lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensar. Que seja um tempo de vitória, um tempo, Senhor Deus de Israel, de nós estarmos sendo, ó Pai, transformados pelo teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, pelas famílias, nós oramos, ó Pai, também para aqueles irmãos que estão passando, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, doentes, ó Pai, momentos, ó Pai, com os corações dilacerados pela perda, Senhor Deus, de um ente querido. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite. Nós dependemos do Senhor, nós somos, ó Pai, carentes de Ti. Então, que nós venhamos, ó Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo, nós vamos em 2 Reis, capítulo 1 e 2 de 2 Reis. Eu quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. 2 Reis, capítulo 1 e 2. Vamos lá, para a gente estar sendo edificado por Deus através dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem para conosco. Amém? Então que seja um tempo de bênção a nossa estada diante desse Deus tão maravilhoso que tem feito tudo para cada um de nós. Diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas um anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que hás que voltastes? E eles lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandaste consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Versículo 7. E ele lhes disse: qual era a aparência de um homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele e Elias, o tisbita: então o rei
lhe enviou um capitão de 50 com 50 homens, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo do céu, aleluia, então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os 50. Ele lhe respondeu dizendo: um homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida de 50 teus servos. Eis que fogo do céu e consumiu aqueles primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor lhe disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 2. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: viva o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu o bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos, e foram 50 homens, os filhos dos profetas, e parados defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram dos dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu:
pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a sua capa, aleluia, levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens, que buscavam 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. Disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra estéril. E ele diz: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas mortes nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Amém? Glórias a Deus. Quero ir contigo no Salmo 123 e 124. Vamos buscar ao Senhor nesses 2 salmos. Eu quero contigo nós estarmos aí colocando a nossa vida no Senhor. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Salmo 123 e 124. Glórias, glórias a Deus. Maravilhoso Senhor, Deus que tudo pode. 123 e 124. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós.
Tenha piedade de nós, ó Senhor, tenha piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Amém? Josivaldo, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Eu quero ir com vocês no livro de Lucas. Vamos estar indo até o livro do médico amado. Lucas capítulo 12 e capítulo 13. 12 e 13 do capítulo aí do livro de Lucas. Vai dizer assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milagres de pessoas de sorte que se atropelava uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não há de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados serão apregoados. Digo-vos, amigos meus, não temais, os que matam o corpo depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, o Filho do Homem, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. Digo-lhe, disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse-lhe: um homem que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós. E disse-lhe: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem, aleluia, não consiste na abundância que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, que tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: tens em depósito por muitos dias, bem para com muitos anos, descansa, come, bebe e folga-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse ao seu discípulo: portanto vos digo, que não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas a vida mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado na sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, ou não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe o que precisais dele. Buscai antes o reino do céu, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Aleluia, glórias a Deus. Tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega o ladrão e nem a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Estejais cingidos os vossos lombos, e acerca da vossa candeia, sede vós semelhantes aos homens que esperam no Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater logo, possam abrir-se-lhe. Bem-aventurado aquele servo que, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegar-se-ão e servirá, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, pois, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel, prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo, aleluia, a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar-se fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá.
Mas aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no último dia, e que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que põe, aleluia, sobre a vontade do Senhor, e não se aprontou nem para conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não, aleluia, soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muitos for dado, muitos lhe será pedido. E o que muitos lhe confiou, muito mais se lhe, aleluia, pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero? Se já está aceso, importa, pois, que seja batizado como um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidado, ou melhor dizendo, cuidai-vos, que vim trazer paz para a terra. Não vos digo, mas antes uma dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará diante dos filhos, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizei também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, diz: haverá calma, assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura, aleluia, livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza a juízo, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás daqui enquanto não pagares o último centavo. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tempo de bênção, ó Deus, lê a Tua palavra. Que tempo de bênção, ó Pai, ter comunhão contigo. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça. Que sejamos fortes, firmes, ó Pai, em estar buscando a Tua presença, e em estar, Senhor Deus, diante, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural. Então nos ajuda, Pai, nos fortaleça, faça com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Glória, aleluia a Deus. Deus abençoe a minha diaconisa da filha, o Justivaldo, Deus esteja te abençoando, o Diácono William, que Deus esteja abençoando, dando muita saúde, muita paz, que cada um possa, em nome de Jesus Cristo, estar recebendo do Senhor Deus de Israel, para que possa crescer na sua graça, no seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe vocês.